galera, bem-vindo a mais um programa Special Talk. Estamos aqui para falar hoje acerca de Brasil versus o resto do mundo. Como a cena brasileira tá, como a cena brasileira começou, assim, vamos falar uma historinha meio breve, assim, do que a gente sabe, do que a gente viveu e do que a gente viveu também fora do mundo. E é uma coisa muito especial, porque a gente sempre vê as discussões na internet falando é que em Brasil acontece isso e fora do mundo não. Ou no mundo afora acontece isso, mas no Brasil não. Será mesmo? Pra quem não sabe, minha carreira como DJ, assim, já toquei em mais de 19 países pelo mundo. A Moon também já tocou em 1 milhão de países, né, Moon? Só pra falar assim um pouquinho, assim. Eu só queria falar que a gente conhece como são as festas de vários lugares do mundo e conhecemos também como são as festas do Brasil. E a gente vai, tipo assim, começar falando do Brasil e do resto do mundo, fazendo um paradoxo. De todos esses países que eu fui, em cada país que eu passei, eu comi uma comida diferente e senti um clima diferente, né, Moon? Exatamente. Alguns países a gente vai, sente frio, sente calor. Então, isso, você começa a se dar conta que as pessoas são diferentes, que os lugares são diferentes, que as costumes são diferentes, que as crenças são diferentes e que as religiões são diferentes. Então, a gente tem que entender todo como um contexto geral. O nosso país é um país enorme. Aqui dentro do país, dentro das regiões, no inverno mesmo, no sul tá super frio e lá no norte tá um mega calor. Então, dentro do nosso país mesmo, a gente tem 1 milhão de regiões diferentes, de costumes diferentes, de pronúncias diferentes. E a gente não pode se esquecer que o Brasil é do tamanho de um continente inteiro. Então, começando porque o Brasil é um país muito grande, de norte a sul, podia ser outro país. E é praticamente outro país, porque costumes, sotaques, palavras, tudo diferente. Então, você já vai se dando uma ideia do tamanho que é o Brasil. E essa cultura que a gente tem aqui no Brasil é um reflexo da nossa história, de tudo, desde quando começou aqui esse país até hoje, a mistura de raças que tem aqui dentro desse país. Pode ver, eu sou brasileiro, mas pareço japonês, sabe? E isso aí, eu acho que é um fator primordial pra nossa cena, assim, sabe? Toda essa mistura e tudo que acontece aqui dentro reflete na cena e na música que a gente gosta. E vamos falar que vocês têm uma riqueza musical que em outros lugares não existe. Bossa Nova é um gênero brasileiro que não existe fora do mundo, seria parecido um pouco ao jazz, mas esse término Bossa Nova é brasileiro. Samba é um tipo de música brasileira. Muitas músicas clássicas como choros, como esse tipo de música é tipicamente brasileira. Então, o Brasil é rico, muito mais rico, eu acho, musicalmente, porque pela união de diferentes culturas. Eu acho que, tipo, as pessoas aqui deveriam dar um pouquinho de valor para nossa cultura, mas isso não quer dizer que a gente precisa ser extremos nacionalistas. Isso não impede que a gente também goste de outras coisas que não acontece aqui no Brasil, que não tem aqui no Brasil. Então, eu acho que esse intercâmbio cultural, ele é muito importante. A gente vai estar abordando aqui um pouquinho disso. O intercâmbio cultural do nosso projeto Special M já é um reflexo disso. A Moon é mexicana, eu sou brasileiro e morei muito tempo no Japão e vivi a cena do Japão uma determinada época, pelo menos 1, 2 vezes por ano a gente está viajando para fora do Brasil também. Exatamente, eu sou mexicana, cresci e nasci no México, eu comecei a tocar no México, essa história toda do começo das festas do México, mas também por outro lado eu fui morar na Inglaterra bastante tempo e conheci como são as festas lá, como que é a cena lá, aprendi muitas coisas e por isso também a gente quer falar um pouco da comparação que se faz entre o Brasil e a Europa. Brasil é o único país primeiro que fala português da América Latina, todo o resto fala em espanhol, então muitas coisas das músicas que acontecem aqui só acontecem aqui, primeiro pela barreira do idioma, porque vocês são o único país que fala em português da América Latina, e outra coisa porque o país é extremamente grande, você não precisa às vezes apoio de
música do exterior para você criar sua própria cena musical em todos os gêneros de música. Em Israel, um país tão pequeno, mas com um número enorme de produtores, e a gente conhece um monte, eu tenho certeza que vocês têm pelo menos 3, 4 grandes produtores que vocês gostam das músicas, mas eles também têm um estilo muito peculiar, e eles fazem algum estilo de música, ainda que seja muito amplo, eles fazem um estilo de música que às vezes meio caracterizado o estilo israelense do Psytrance, os Isratrance. Exatamente, é igual que como no Brasil, a gente tem uma característica muito grande de fazer música, que a galera fala que é Brazilian Trance, igual que como na Inglaterra, as pessoas falam, é trance inglês, sabe? Porque é extremamente característico o tipo de som, o tipo de timbre, os instrumentos que eles usam para fazer a música. A música aqui no Brasil ela é muito ampla, eu tenho visto cada vez mais produtores de vários estilos musicais, então é muito complicado a gente denominar um estilo de Psytrance brasileiro, mas tem 1 milhão de produtores muito talentosíssimos de high-tech, de full-on, de dark, de chill-out, de progressivo. E também, Brasil, em nossa cena do trance, é praticamente o coração da cena trance, porque todos os produtores do mundo fora que eu conheço, é a maior inspiração você vir para tocar no Brasil, algo especial. É algo muito especial você vir para o Brasil e tocar para o povo do Brasil. Eu não conheço ninguém que faça música sem pensar na sua cabeça, uau, eu queria ir para o Brasil. Eu vou contar uma história. Quando eu comecei a ser DJ no México, a gente conseguia no mercado, no mercadão, comprar uns DVDs de festas do Brasil, de festas como Experience, e a gente veia os DVDs e falava, eu não tô acreditando que lá é tão lindo, que lá tem essa decoração, que tem tanta gente, e a gente veia uma coisa como, uau, o meu goal do mundo é eu quero tocar no Brasil. A gente vê um monte de produtores que desejam muito vir pro Brasil tocar. Acredito que o Brasil, se não é a capital do Psytrance mundial, é uma das capitais do Psytrance. Então eu acho que a gente não tem que ter vergonha nenhuma do que acontece aqui dentro do Brasil. O Brasil, além de exportar grandes produtores, ele faz muita vontade das pessoas estarem aqui tocando aqui no Brasil. Eu fico um pouco chateado quando eu vejo alguns produtores falando, o brasileiro tinha que fazer isso, o brasileiro tinha que se comportar assim. Não! O brasileiro já se comporta, já faz muita coisa legal e é exemplo. Tanto é que um monte de gente quer vir pra cá. Exatamente, é sempre inspiração também para a gente compor música para eu ir a tocar no Brasil, porque é extremamente importante. E eu quero falar uma coisa, porque ainda que eu não sou brasileira, eu vejo as pessoas falando, não, é que no Brasil ele deixa lixo nas festas, é que tá em todo mundo. Eu vi a mesma situação. Foto pode ser muito linda do festival tal, do festival tal, do festival lá fora. E talvez no final do festival organizar um grupo para recolher esse lixo, tá? É igual no mundo inteiro. O Brasil tem uma riqueza, gente, de natureza para vocês fazer festa. Um clima ótimo que permite a gente ter festas open air todo ano. Não, a frequência de festa aqui é incrível, o ano inteiro, é incrível. A frequência e também a diversidade. A gente tem festas de dark, festas de prog, festas de tudo, festas de house, open air o ano inteiro, porque tem países que tem neve baixo 5 graus, não tem como possibilidade de fazer uma festa open air, mas a gente tem que valorar seu país como uma coisa linda, como uma coisa muito gostosa de se viver. Sim, a comida das festas aqui é incrível. Sim, é tudo. Olha, para falar que não é tudo a mil maravilhas, não existe lugar que tudo é mil maravilhas. Todos os lugares do mundo têm os seus altos, os seus baixos, as suas falhas, os seus acertos. Em lugar nenhum do mundo você vai ver só coisa boa. Uma coisa que eu posso falar para vocês é que imagina você que ama ir pra festa. Todo final de semana tá numa festa. Você vai morar num país que só tem uma festa a cada 4, 5 meses. Exatamente. É muito ruim, é muito ruim. E talvez não é porque a galera não queira fazer festa, mas porque a condição climática proíbe, porque tá muito frio, não tem como fazer open air, a festa tem que ser em clube. Festa de clube já é outra vibe diferente que você ir para um festival open air. Às vezes você vai num festival open air na Europa, incrível, estrutura, decoração, putz,
também nos 5 graus chovendo, gente. Não, você não vai curtir, por mais que o festival seja perfeito, mas pô, a condição climática não foi o melhor, né, que a gente esperava. É muitos fatores. A gente no Brasil tem festas praticamente 90% perfeitas. Eu encorajo todo mundo que queira, que tenha o sonho de curtir um Ozora como eu toquei em 2012, que tenha vontade de ir no Boom, que tenha vontade de ir no Burning Man, que tenha vontade... Eu encorajo todo mundo a fazer isso, porque é sim uma experiência. Todo mundo deveria fazer isso. Todo mundo deveria, uma vez na vida, sair fora do Brasil, ver com os próprios olhos o que gostou, o que não gostou. A gente sempre que tá viajando, depois de um tempinho que a gente tá fora... Ai, a gente... fala, me volta, eu quero voltar, voltar, porque ainda que a gente toque todo final de semana aqui, que a gente esteja cansado da mesma cena, como a gente viaja muito em vários estados, fica mais difícil, sabe, pra gente, porque a gente sempre tá vendo um público diferente. Sim, o norte não é igual do sul, São Paulo não é igual que o Rio, então assim, a gente já tem uma diversidade muito grande que é impossível você falar, todo final de semana faço a mesma coisa, porque nunca é a mesma coisa. Mas quando a gente sai fora, a gente vai, toquei num lugar na Alemanha, ai que lindo, maravilhoso, tocou na Inglaterra, que maravilhoso. Depois de uma semana, somos aqui, eu falava, gente, vou estar de volta para São Paulo, pelo amor de Deus. Sim, é muito legal. A gente tá viajando, aprendendo culturas novas, vendo coisas diferentes. Mas também é muito bom voltar e ver a cena aqui, como ela tá andando. Eu vi várias reciclagens de público aqui no Brasil e tô vendo constantemente a mudança. Eu não tenho um número muito grande de pessoas que no começo da minha carreira aqui no Brasil, fora do Brasil, continuem indo em festa. Poucos os produtores de festa, alguns produtores de músicas, DJs, assim, ainda continuam fazendo a mesma coisa, mas o público sempre está mudando e isso faz com que o Brasil seja uma das cenas mais especiais do mundo. A reciclagem, o público jovem que tem ido nas festas, a galera disposta a aprender, porque isso é outra coisa. Tem vários lugares do mundo que a cena não se reciclou e as pessoas ficam esperando alguma coisa e sempre tá, sabe, reclamando de alguma coisa e sempre tá vendo defeito em alguma coisa. E aqui no Brasil, pelo público ser novo, as coisas acontecem muito, tudo muita novidade, as pessoas são mais flexíveis, tá tudo muito legal e isso é um ponto muito positivo. E também eu acho que o povo brasileiro é um povo muito artístico. O povo brasileiro inventa roupa para a nossa cena, inventa música para a nossa cena, inventa comida para a nossa cena, decoração para a nossa cena. É um povo extremamente criativo e, graças a Deus, a cena brasileira faz que todos podamos ter um trabalho. A cena do trance do Brasil gera milhões de trabalhos, mais que nenhum outro lugar do mundo. Produtores, montadores, decoradores, músicos, gera um giro que você consegue viver e ter uma profissão formada em uma cena pequena e underground como é o trance. É uma indústria do trance, ele se tornou uma indústria e tem pessoas que visam só lucro? Tem pessoas que estão nessa só querendo tirar vantagem de alguma coisa? Tem, mas tem a grande maioria, eu posso afirmar para vocês, que tá ali porque realmente ama. Exatamente, e eu queria perguntar, quando a gente vê esses comentários na internet falando, que no Brasil não acontece, não, que fora no Brasil é que o Brasil, gente, eu acho que muitas das pessoas nunca foram para um festival fora e eu gostaria que, como falou o Mac, todos pudéssemos ter a oportunidade de viajar para outro festival, porque eu asseguro para vocês que iam ficar com muitas saudades do Brasil. Sim, porque a vivência de um festival, de uma festa, é diferente de um vídeo que você viu no YouTube, que tá tudo muito bonito, e que tá tudo muito limpo, que tá tudo mil maravilhas. Não tô dizendo que não é assim, um monte de festival é sim, muito lindo, lugares incríveis, mas aqui também tem. Aconselho a vocês, assim, a olhar mais pra dentro da nossa casa, mais pro que a gente vive, antes de você reclamar e falar que aqui é uma porcaria, que não é legal. Sim, a gente queria fazer esse programa para realmente dar
dar um valor no Brasil. Antes de vir a tocar no Brasil, minha primeira vez foi em 2009, eu vim direto para o Universo Paralelo. Quando eu cheguei aqui, eu fui extremamente inspirada. Eu estava pensando já em tocar algum outro tipo de som ou produzir outro tipo de música. Quando eu cheguei aqui e vi, uau! Eu conheci milhões de produtores brasileiros que a música realmente achei super diferente, que me inspirou para seguir no trance. E é muito legal ver como uma coisa que está no Brasil inspira outros produtores fora do mundo para mudar seu tipo de som. E aí a música consegue ter um giro e uma evolução nesse mundo. E muitas coisas que acontecem no Psytrance vêm do Brasil para um exemplo para o mundo. E o mundo afora transforma e devolve para a gente em uma cultura que a gente vai intercambiando as outros tipos de coisas. Fala pra gente aqui nos comentários qual é o festival que você mais tem vontade de conhecer, fora do Brasil e dentro do Brasil. Muito obrigado. Se inscreva no nosso canal e deixe seus comentários o que você acha de nossa cena. E não esqueça de escrever pra gente qual tema que você quer ver no próximo programa. Muito obrigado. Valeu. Até mais.